A tranquilidade da madrugada em Bondi era quase imbatível. O som das ondas quebrando suavemente na areia, o cheiro de sal marinho e o frescor do ar noturno envolviam Marlon enquanto ele caminhava pela orla. O céu estava limpo, com apenas algumas estrelas visíveis, e a lua refletia suavemente sobre o mar calmo. Ele vestia um moletom e shorts, com os pés descalços na areia fria. A cidade ainda estava em silêncio, quebrado apenas pela brisa suave vinda do oceano. Marlon parou abruptamente quando algo brilhou na areia perto de um monte de algas secas. Ajoelhou-se, afastou as algas com as mãos e encontrou uma pedra escura, do tamanho de uma mão fechada, com sulcos que pareciam formar padrões. Ao tocá-la, uma sensação de calor estranho percorreu seu braço, seguida por uma imagem fugaz de montanhas distantes e símbolos desconhecidos. Guardou-a no bolso, decidindo investigar mais tarde. Na manhã seguinte, Marlon visitou a biblioteca local, buscando registros sobre artefatos com inscrições antigas. A bibliotecária, uma mulher de cabelos grisalhos e óculos redondos, mencionou lendas sobre a Pedra de Básica, associada a trajetos entre realidades. Ele anotou fragmentos de textos sobre civilizações costeiras extintas e técnicas de navegação ancestral, mas nada concreto. Ao sair, um homem de sobretudo escuro o observou de longe, anotando algo em um caderno. Poucos dias depois, enquanto explorava uma trilha perto das falésias, Marlon encontrou uma entrada parcialmente oculta pela vegetação. A pedra, ao ser pressionada contra a rocha, emitiu um clique e uma passagem estreita se abriu. Lá dentro, sob a luz fraca da lanterna, viu paredes cobertas de marcas idênticas às do artefato. No centro da câmara, uma mesa de pedra continha uma planta gravada com coordenadas que pareciam corresponder a locais ao redor do mundo. Ao tocá-la, visões de cidades submersas e estruturas gigantescas o assaltaram, seguidas de uma voz sussurrando: "O mapa não é um guia, mas um aviso." Ao retornar à cidade, Marlon percebeu que estava sendo seguido. Um carro escuro rondava seu apartamento, e cartas anônimas com símbolos similares aos da pedra chegaram pelo correio. Decidiu procurar a ajuda de Chloe, uma antropóloga conhecida em uma conferência. Ela ouviu em silêncio enquanto ele explicava as descobertas e mostrou um artigo sobre instrumentos pré-históricos encontrados em uma ilha próxima, com marcas idênticas às do mapa. "Esses símbolos não são decorativos", disse ela. "São instruções. Alguém os usou para algo muito maior do que imaginamos." Naquela noite, os dois viajaram até a ilha guiados pelas coordenadas do mapa. Entre as ruínas de um templo antigo, encontraram uma câmara subterrânea com uma réplica da Pedra de Básica, muito maior, incrustada no chão. Ao redor dela, estátuas de figuras humanas seguravam objetos que lembravam ferramentas de carpinteiro. Quando Chloe tocou uma das estátuas, uma luz azulada surgiu no centro do artefato, projetando hologramas de constelações desconhecidas. "Não são estrelas", murmurou Marlon. "São passagens." Antes que pudessem prosseguir, uma explosão abalou a estrutura e homens mascarados invadiram o local, ordenando que entregassem o objeto. Chloe, porém, já havia guardado a réplica menor na mochila. Correram por túneis estreitos, guiados pelos símbolos que agora brilhavam nas paredes. Ao emergirem na praia, viram um barco esperando, com o mesmo homem de sobretudo escuro a bordo. Ele sorriu, revelando um fragmento da pedra original em seu colar. "Vocês não entendem", disse, com voz calma. "Isso não é sobre mapas. É sobre quem decide o que lembrar." A fuga durou horas até que o barco encalhou em uma enseada rochosa. Os perseguidores desistiram, mas o dano estava feito. A réplica havia se partido, e seus pedaços exalavam uma névoa prateada que se dissipou no ar. Chloe, ferida, murmurou sobre ciclos que se repetiam, sobre civilizações que tentaram controlar o que não compreendiam. Marlon, segurando o fragmento restante, percebeu que a resposta não estava na planta, mas no que ela representava, uma escolha entre revelar o passado ou proteger o futuro. Ao amanhecer, sentaram-se em silêncio, observando o mar. O artefato, agora inerte, ficou entre eles. Longe dali, em uma sala sem janelas, o homem de sobretudo analisava o fragmento em seu colar, enquanto telas exibiam imagens das coordenadas do mapa. "Começou", disse alguém fora de vista. "Eles despertaram." Enquanto a névoa prateada se dissipava sobre a baía, o pedaço quebrado da pedra revelou um detalhe antes invisível, pequenos sulcos em seu interior,
idênticos aos padrões das ferramentas do carpinteiro. Chloe, mesmo ferida, insistiu em seguir a trilha dos símbolos, agora visíveis sob uma luz tênue que parecia emanar das paredes da caverna. Marlon a ajudou a subir por uma fenda estreita, onde o ar cheirava terra úmida e madeira apodrecida. No topo, encontraram uma construção antiga, parcialmente coberta pela vegetação, com vigas desgastadas e portas semiabertas, rangendo ao vento. Dentro do edifício, em uma oficina abandonada, viram prateleiras cobertas de poeira e uma bancada central cheia de instrumentos. Um homem idoso, com mãos enrugadas e vestindo um avental desbotado, polia um pedaço de madeira com concentração quase ritual. Ao lado dele, havia um conjunto simples de ferramentas, martelos, formões, serras, com cabos envernizados e lâminas enferrujadas, mas ainda funcionais. A caixa que as guardava estava marcada pelo uso constante, com arranhões profundos e uma gravação na tampa que lembrava os símbolos do mapa. Sem se virar, o homem disse: "Vocês não deveriam estar aqui." Sua voz era calma, mas carregava urgência. Chloe se aproximou e notou que aquelas ferramentas não eram comuns. As gravuras nos cabos repetiam os padrões da planta, e as lâminas, apesar da ferrugem, pareciam feitas para cortar algo além da madeira. "Quem as fez?" perguntou Marlon. O carpinteiro suspirou, largando o formão. "Elas foram deixadas por quem entendeu o propósito da pedra. Não constroem objetos, criam passagens." Antes que pudessem fazer mais perguntas, um estrondo ecoou do lado de fora. O homem embrulhou rapidamente as ferramentas em um pano oleado e entregou o pacote a Chloe. "Levem-nas para onde o artefato original foi enterrado. Os símbolos nas lâminas revelarão o caminho." Ele os guiou por um corredor até uma porta trancada, onde um símbolo idêntico ao da réplica brilhava na madeira. "Cuidado com aqueles que seguem o mesmo mapa, mas só veem poder." Dito isso, empurrou-os para fora e trancou a porta. De volta à praia, enquanto examinavam as ferramentas, Chloe percebeu que cada uma delas, sob a luz do sol, projetava sombras formando partes do trajeto. Marlon descobriu que o fragmento da pedra reagia ao toque das lâminas, emitindo um zumbido baixo que parecia sincronizar com o ritmo das ondas. "Essas não são ferramentas", disse ele. "São chaves." Naquela noite, sob a luz de uma lanterna, Chloe tentou decifrar as gravuras. Um formão tinha uma sequência de símbolos correspondendo a uma coordenada, 34 graus sul, 18 graus leste, apontando para o oceano aberto. Enquanto anotava os números, um barulho de motor os alertou. Esconderam as ferramentas na areia e viram um barco se aproximar, com holofotes varrendo a costa. O barco parou a 50 metros da praia, e 3 homens desembarcaram, armas na mão. O líder, identificável pelo sobretudo escuro, caminhou até a beira da água, segurando um dispositivo que emitia bips ritmados. "Vocês têm algo que não pertence a este mundo", disse ele, apontando o aparelho para a areia onde as chaves estavam enterradas. O fragmento em seu colar brilhou, e o chão tremeu. Chloe agarrou o pacote de ferramentas e correu para a água, gritando para Marlon segui-la. O mar, até então calmo, agitou-se, formando ondas que os empurraram para longe da costa. Os homens atiraram, mas as balas desviavam de trajetórias invisíveis, como se algo no oceano as repelisse. Quando a água atingiu a cintura de Chloe, o formão vibrou e uma luz azul surgiu na superfície, formando um arco semelhante a uma porta. "É a coordenada", ela gritou. Marlon mergulhou, segurando o fragmento contra o peito. A pressão aumentou, mas ele não sentiu falta de ar. À sua frente, uma estrutura metálica gigantesca emergiu da escuridão, coberta de símbolos idênticos aos do mapa. Era uma nave, ou algo próximo disso, com contornos orgânicos, como se tivesse crescido, em vez de ser construída. Chloe o alcançou, ofegante, e juntos tocaram a superfície. As ferramentas alinharam-se aos símbolos, e uma passagem se abriu. Dentro da nave, paredes translúcidas exibiam hologramas de planetas desconhecidos. Uma voz mecânica repetia: "Protocolo de contenção violado. Reinicialização em 3 minutos." Os homens do sobretudo chegaram à entrada, mas as chaves formaram uma barreira de luz, bloqueando-os. "Ninguém pode controlar isso", rosnou o líder. Chloe correu para o centro da nave, onde um pedestal vazio aguardava. Encaixou as ferramentas nele, e o fragmento saiu do bolso de Marlon,
flutuando até unir-se às outras peças. A nave tremeu, e os hologramas mudaram, mostrando a Terra do espaço, com pontos vermelhos piscando em locais específicos, usinas nucleares, florestas desmatadas, cidades superpopulosas. Isso não é um mapa de realidades, sussurrou Chloe. É um mapa de colapso. A voz anunciou reinicialização em 10 segundos. Marlon agarrou a mão de Chloe. Precisamos escolher. Ela entendeu. As chaves podiam reativar a nave, mas seu propósito era destruir, não preservar. Deixar o protocolo continuar significaria aniquilar tudo. Interrompê-lo, liberar algo pior. Com 5 segundos restantes, Chloe arrancou as ferramentas do pedestal. A nave escureceu, e os pontos desapareceram. A praia voltou ao normal. Os homens sumiram, deixando apenas o dispositivo na areia. Ao longe, o sol começava a nascer, tingindo o horizonte de laranja. Chloe e Marlon caminharam em silêncio até a areia seca. Ela guardou as chaves na mochila, inertes. Ele segurou o fragmento, agora frio e opaco. Eles vão tentar de novo, ele disse. Chloe assentiu. Sempre tentam. Olharam para o mar, onde a nave submergia lentamente, suas formas se dissolvendo na luz da manhã. Em algum lugar sob as ondas, o verdadeiro mapa ainda esperava, e com ele, a pergunta que nenhum deles tinha coragem de verbalizar.